Boa tarde, meu nome é Marcos, eu vou ser seu professor de Química. No curso do CPSEX, todo dia, 1 da tarde, vocês vão ter mais um vídeo novo de aula de Química. E para a primeira aula de hoje, nós vamos ver grandezas químicas. E antes de qualquer coisa, vamos entender grandezas. Grandezas são formas de medir o mundo. Até porque ele não dá uma medida pra gente. 1 metro não caiu no nosso colo. Alguém pegou e falou, daqui pra cá, isso é 1 metro. Por exemplo, duas dessas medidas são 2 metros. O mesmo vale para massa. Por exemplo, quilo. Pegaram um pedaço de metal e falaram, esse pedaço de metal é o padrão, é 1 quilo. Quando alguma coisa pesa 2 vezes esse metal, a gente diz que tem 2 quilos. Quando pesa metade do metal, nós dizemos que tem só meio quilo. Para o tempo também isso é muito válido. Por exemplo, os segundos, eles são a divisão, é uma fatia de tempo que a Terra demora para completar uma volta. Porque se a gente dividir essa volta por 24, nós temos as horas. Se dividir cada hora por 60, nós temos os minutos. E se dividir por 60 de novo, nós temos os segundos. Então, essas são algumas medidas. Algumas grandezas. Por exemplo, massa, que é medida em quilo, grama, miligrama. Comprimento. Normalmente quilômetros, metros, centímetros e tempo. Horas, segundos. Na química, nós vamos utilizar muito gramas. Isso porque as unidades dependem muito do que a gente está estudando. Quilogramas é muito conveniente para medir a nossa massa, mas quilogramas não é tão conveniente para a gente medir uma pitada de sal. Seria muito mais conveniente usar gramas. Ou se a gente fosse usar automóveis e navios, é muito mais conveniente usar toneladas. Hoje eu quero falar de uma grandeza química. Essa grandeza química é a unidade de massa atômica. Assim como as outras grandezas, essa também é padronizada. Um átomo de carbono é dividido em 2 fatias. A massa de uma dessas fatias é equivalente a uma massa atômica. A unidade de massa atômica, escrita como 1U, vai ser o meu padrão. É ela que eu vou utilizar para saber, ou pelo menos poder medir, as massas dos outros átomos. Até porque isso é um tanto necessário na química. Ela é equivalente a 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Equivalente não. Aproximadamente 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Ou seja, ela é uma medida muito pequena. Por isso que a gente precisa dela. Por conta dos átomos serem tão pequenos, a gente precisa medir a massa deles usando a unidade de massa atômica. Porque é um padrão bem válido de usar. Por exemplo, o hélio. O hélio, ele tem 4U. E o que isso significa? Isso significa que a massa dele é 4 vezes a unidade de massa atômica. Ou ainda,
Se a gente comparar ele com o carbono, a gente pode dizer que a massa dele é 1/3 apenas da massa de carbono. É para isso que serve a unidade de massa atômica. É uma comparação, para a gente ter um padrão e poder dizer quais são as massas de cada átomo. Cada um vai ter a sua massa. Um bastante simples é o hidrogênio. Ele também é bastante utilizado. Possui uma unidade, ou seja, sua massa é 1/12 da massa de carbono. Essas massas de cada átomo é o que a gente chama de massa atômica. Porque é a massa daquele átomo. Se eu pegar a massa atômica de hidrogênio, é 1U. A massa atômica de hélio são 4U. E a de carbono, 12U. Bom, vamos falar agora sobre a massa de um elemento. Diferente da massa atômica, que é a massa de um átomo específico, a massa de um elemento vai levar em consideração todas as massas de todos os isótopos daquele elemento. Para quem não lembra, isótopo são átomos diferentes do mesmo elemento que possuem massas diferentes. Por exemplo, o meu elemento X, eu tenho um que pesa 22 unidades e outro átomo que pesa 24 unidades. Eles são o mesmo elemento, ou seja, têm o mesmo número de prótons, mas eles têm massas diferentes. E como eu calculo a massa desse elemento X? A massa do elemento X vai ser uma média ponderada das massas dos dois átomos que eu tenho existentes. Digamos que eu tenha 75% de átomos 22, do átomo X 22, e 25% do átomo X de 24 unidades. O que eu vou fazer para calcular a massa atômica desse elemento vai ser 75% vezes 22 unidades, porque eu tenho 75% de átomos no universo, ou no mundo, ou na minha amostra, que pesam 22 unidades, mais 25% de 24 unidades. Isso é uma média ponderada, né? Eu levo em consideração não só as massas para fazer uma média, mas também a quantidade que existem delas. E divido isso por 100%. Isso vai ser igual, eu já fiz as contas aqui, 22,5 unidades. Ou seja, se a gente procurar esse elemento X na tabela periódica, lógico que ele não existe, a gente ia encontrar algo assim, o X lá e essa massa atômica do elemento, não só de um átomo. Não existem átomos que pesam 22,5 unidades. Existem alguns átomos que pesam 22, outros que pesam 24, e isso dá a massa média do elemento, que é 22,5 unidades. Ele sempre vai estar logo abaixo do elemento na tabela periódica. Agora a gente vai entrar na parte interessante da aula de hoje. Mais do que interessante, bastante importante para a química. A gente vai falar sobre massa molecular. Agora que a gente já sabe o que é massa atômica e a diferença da massa de um elemento, a gente vai falar sobre massa molecular. Massa molecular é a massa de uma molécula. Por exemplo, a massa do H2O.
E quando a gente vai calcular a massa dessa molécula, a gente vai usar a massa do elemento. Até porque, num copo de água, onde a água sendo H2O, a gente tem várias moléculas de H2O. E podem ter ali no meio daqueles H2O algum H2 em vez de ser todos H1. Ou algum oxigênio com uma massa diferente de um átomo específico de oxigênio. A massa elementar já está contando com isso, a massa do elemento. Então, a gente vai pegar o H2O na tabela periódica, massa do hidrogênio é igual a 1 unidade. E a massa do oxigênio é igual a 16 unidades. Assim, o H2O são 2 vezes 1H mais um oxigênio em massa, né? Se 1H é 1U, vai ser 2 vezes 1 unidade mais o oxigênio que tem 16 unidades, 16 unidades. 2 com 1 dá 2, mais 16. Isso dá 18 unidades. Isso vai ser uma conta bastante decorrente. Só para mostrar mais um exemplo, vamos calcular a massa do sal. NaCl é o sal de cozinha que você pode encontrar na sua cozinha. O Na tem uma massa atômica de 23 unidades. O cloro tem uma massa atômica de 35,5 unidades. E é uma continha mais fácil, né? Porque se o Na tem 23 unidades e o cloro tem 35, é só somar elas que eu vou ter a resposta 58,5. Afinal, quando a gente diz NaCl, é porque é um átomo de Na com um átomo de Cl. NaCl. E essa vai ser a massa da molécula. Bom, agora vamos fazer um exercício da UFG. Vou ler ele para vocês. Uma amostra de um elemento E tem isótopos Ae e Be, com abundâncias 75% e 25% respectivamente. Considerando-se que a massa atômica do isótopo Ae é 34,97 unidades e que a massa atômica média do elemento E nessa amostra é 35,47 unidades, o número de massa B é... Bom, vamos resolver esse exercício. Eu peguei esse exercício justamente porque da aula de hoje ele é o tema mais difícil de resolver exercícios. É bem fácil de se embananar. E massa molecular é uma coisa que normalmente você só vai ter que somar os átomos, o que é bem simples. E também a gente pode fazer isso mais na próxima aula. Enfim, no exercício ele diz lá que eu tenho um elemento E. Ele me dá 2 isótopos desse elemento E, um que pesa 34,97 unidades e um que ele não sabe qual é a massa do isótopo. Ele diz também no exercício que a massa média do elemento é 35,47 unidades. Então, para a gente calcular isso aqui, é só lembrar que a massa atômica de um elemento vai ser os seus isótopos vezes a porcentagem relativa deles, a massa, né, dos isótopos vezes a porcentagem, e 25%. E tudo isso dividido por 100.
Isso vai ser igual. Isso vai ser igual a 35,47. Bom, aqui a gente pode só substituir esse. Isso é isso, né? É a massa do elemento que ele já deu. A gente pode substituir esse por esse. E aí a gente vai ter que achar o que a pergunta pergunta, né? A massa do elemento do isótopo B. Bom, eu vou só escrever B para ficar mais curto. Então a gente tem aqui 34,97 vezes 35% mais B vezes 25%. Isso dividido por 100. Antes de começar o exercício, né? Eu não falei isso antes, mas sempre tentem fazer o exercício antes de mim. E aí, vocês podem ver a resolução aqui comigo. Bom, para começar nesse exercício, né? Você precisa interpretar as coisas, que eu já interpretei. O exercício ali põe tudo de uma maneira bem simples. E aí, você só aplica nessa formulinha. Para poupar trabalho, eu já vou cortar o 100 com o 75 e o 25. Lembrando que, como eles estão somando, eu não corto só com um, eu tenho que cortar com os dois. E eu vou dividir os 3 por 25. Isso aqui vai dar 4. Isso vai dar 1. Isso vai dar 3. Ou seja, vai ser 3 vezes 34,97 mais B. Porque é 1 vezes B, né? E 4 aqui embaixo. Isso vai ser igual a 35,47 unidades. O que eu faço aqui agora é pegar esse 4 e passar ele multiplicando para cá. Se ele divide de um lado, passo multiplicando do outro. E aí eu vou ter que 3 vezes 34,97 mais B é igual a 35,47 unidades. Opa, isso vezes 4, né? Quase esqueci. O negócio aqui, se você tem uma incógnita, só uma, você isola de um lado e joga todo o resto que não é incógnita pro outro lado. Eu vou reescrever, agora em um lugar mais limpo. 3, antes de 4,97, 35,47. Lembrem disso. 3 vezes... Aliás, já vou deixar o B isolado de um lado. Isso é igual a 4 vezes 35,47 menos, porque antes estava somando, agora passou subtraindo, 3 vezes 34,97. Fazendo rapidamente a conta aqui, que vai dar 142. Opa, 2 não. 141,88 menos. Vou fazer a conta rapidinho aqui também. 34,87
esses 3. Isso vai dar 1, 2, 7. Opa, 7 não. 9, 2, 3, 12, 4, 1, 9, 104, 21. B igual 141,88 menos 104,91. B. Isso é igual. Vamos ver. 36,97. E essa foi a aula de hoje. De segunda a sexta, 1 da tarde, vão ter mais aulas. Então, se você gostou, já se inscreve no canal, clica no sininho para receber a notificação e nos vemos na próxima aula.